GTX 3060 de 2 GB. Tá valendo essa placa aqui? Bora conversar um pouquinho pra ela? Bora lá. Essa é uma das placas mais populares da NVIDIA. O modelo foi lançado em janeiro de 2021 e continua sendo uma placa super renomada. É uma placa que a galera adora, principalmente pelos 12 GB de VRAM dela, por ser uma placa com 12 GB de VRAM, e vocês já sabem, vocês estão cansados de saber que jogos atuais estão necessitando de mais VRAM. Então o modelo de 12 GB é uma ótima opção para você que quer ali uma placa mid-end, quer uma placa para jogar no 1080p, quer jogar ali no Quad HD, é uma ótima escolha. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Uma comparação que é sempre boa fazer é pegar a última geração, que nesse caso seria as RTX 2000, e a próxima geração, que seriam as RTX 4000, e comparar como que essa daqui se sai comparando a elas. No site Tech Power Up a gente consegue ver que ela é bem parecida em questão de performance com a 2070, né? Então, da última geração, a 2070, ela é um pouquinho pior do que a GTX 1080 Ti, que vocês sabem que é um monstro de uma placa, e comparando ali com o lado da AMD, ela é bem parecida com a RX 5700 XT. E agora, comparando com a 4060 no site Tech Power Up, ele diz que tem uma performance relativa de 18% melhor para a 4060, mas como a 4060 tem uma largura de banda menor, né? Um barramento menor, tem uma quantidade de VRAM menor, a 3060 acaba se saindo melhor em alguns jogos, ou até tão bem quanto a 4060, fechou? Por isso que ela ainda é uma ótima opção. E continuando no site Tech Power Up, ele tem um barramento de 192 bits, a memória é GDDR6 e tem um TDP de 170 watts. TDP de 170 watts é um ótimo TDP para uma placa dessa daqui. Se você for comparar com uma 4060, você vai ver que o TDP dela é melhor, porque é um TDP mais fraco, trazendo a mesma potência, pouquinho mais, pouquinho menos, mas continua sendo um TDP muito bom. Principalmente se você colocar com um Ryzen 5, você não vai precisar nem de uma fonte de 600 watts. Uma fonte de 500 watts já aguenta ela sem problema nenhum, beleza? E o modelo padrão dela, não é esse daqui, eu tô dizendo do Founders Edition, mas o modelo padrão e grande maioria das 3060 vem com o mesmo I/O aqui atrás, as mesmas conexões aqui atrás, que seria 3 DisplayPorts e 1 HDMI. Isso é bem padrão, principalmente ali para séries RTX 3000 e RTX 4000, ter muito mais, né? 3 DisplayPorts e 1 HDMI. Esse é bem padrão se você for ver o lado da NVIDIA. Agora, em questão de compatibilidade, ele tem, né, obviamente, o DirectX 12 Ultimate, né, o que é o mais usado agora, e também tem o OpenGL 4.6, então você não vai ter problema de compatibilidade com basicamente nenhum jogo, principalmente os atuais, nenhum deles vai dar problema com uma placa dessa aqui, e você vai conseguir rodar muita coisa nela no 1080p. E também no Quad HD. E agora vamos para o que interessa, que é o desempenho dessa placa nos jogos, beleza? Vamos só fazer o desempenho da 3060 de 12 GB em alguns jogos para você ver, fechou? No Warzone 2.0 em 1080p, no Ultra sem o DLSS, teve uma média ali de 80 FPS e 1% low de 47. Lembrando, Warzone é um jogo mais pesado, tanto pro processador quanto para placa de vídeo, então você não pode esperar FPS altíssimos, principalmente que a gente está jogando no Ultra. Você pode, se você quer aumentar o seu FPS, você pode de boa ativar o DLSS. Eu não recomendo ativar o DLSS em 1080p, mas é uma opção para aumentar o seu FPS e também diminuir a qualidade gráfica, principalmente que, cara, muito difícil alguém ver uma diferença entre o gráfico High e o gráfico Ultra, fechou? Então, desempenho da Warzone, top. Já no Cyberpunk 2077, no 1080p, na configuração alta, sem Ray Tracing e sem DLSS, teve uma média de 77 FPS e 1% low de 61. Para Cyberpunk, um jogo pesado, uma placa dessa tem um desempenho desse, é muito bom. Principalmente que é um jogo de campanha, né? Não é um jogo que você precisa de altos FPS, porque você precisa de um tempo de resposta super baixíssimo. É um jogo que 60 FPS já tá ótimo, já vai satisfazer, principalmente um jogo como o Cyberpunk, que obviamente a maioria da galera vai querer que esse jogo seja mais bonito do que seja mais com uma performance melhor, porque é um jogo bem legal. Agora no Fortnite 1080p High, com a distância de visualização Ultra,
com o TAA ligado e o Nanite desligado, deu uma média de 164 FPS e o 1% low de 82. 164 FPS para um jogo desse, para um jogo competitivo como esse, no high, um jogo que você consegue diminuir ali, cara, se você diminuir pro modo desempenho, você vai ter uma performance absurda. Eu recomendo deixar o jogo um pouquinho bonito, mas isso é porque eu prefiro que o jogo fique um pouquinho bonito. Para mim não é só questão de desempenho, mas a 3060 vai segurar de boa o teu gameplay, principalmente se você tem ali um monitor de 144, 165 Hz, para ter uma frequência maior, para ter um desempenho melhor ainda no seu jogo, fechou? Já no God of War 1080p, no high, com o DLSS desligado, deu uma média de 89 FPS e um 1% low de 78. Novamente, jogo campanha, jogo single player, que o importante é o gráfico, não tanto a performance, uma ótima performance ali, 89 FPS e 1% low acima de 60. Perfeito para você conseguir jogar de boa e o jogo bonitão no talo, fechou? E por último temos o Spider-Man Miles Morales no 1080p, no bem alto, Ray Tracing e DLSS desligado, uma média de 99 FPS e 1% low de 74. Ótimos números novamente, principalmente para um jogo campanha, e lembrando que em todos esses jogos que eu mostrei, a maioria você consegue ativar o DLSS para ter uma performance ainda melhor. Lembrando que usar o DLSS no 1080p não é o recomendado, eu diria ali do Quad HD para cima, é de boa. E eu posso dizer que com certeza a 3060 vai rodar várias coisas no Quad HD, porque eu mesmo uso uma 3060 de 12 GB, faço live com ela, fiz live jogando The Last of Us no alto, no Quad HD, obviamente com o DLSS ligado, porque eu tava fazendo, né, no Quad HD e deu uma boa performance 50, 60 FPS, principalmente para um jogo lindo como aquele, você consegue esperar uma ótima performance da 3060, principalmente no 1080p, mas sabendo que no Quad HD você vai ter uma ótima performance também, uma ótima experiência, beleza? Então, na minha opinião, vale muito a pena, principalmente que o preço da 3060 não para de cair, já tá abaixo de R$ 1.800, uma placa animal como essa, fechou? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o teu like, comenta aí embaixo o que você acha dessa placa, se você tem ela, você tá aproveitando? Se você quer ela, qual o modelo que você tá querendo? Comenta aí embaixo e não se esquece de seguir a gente para não perder nenhum upload nosso aqui, fechou? Até a próxima!